Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos nesse momento orar, vamos à presença de Deus, curvar nossas frontes e rogar a bênção do nosso Pai que está nos céus sobre nós. Senhor nosso Deus, Rei do universo, grande e glorioso Senhor, a quem nós tememos e a quem nós amamos. Nos colocamos, ó Deus, diante da Tua santa presença, diante da Tua face adorada. Primeiro, ó Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor cubra a minha vida com Tua misericórdia. Sabemos, ó Deus, o quão é glorioso pregar a Tua palavra. Entretanto, ó Deus, carregamos um peso de uma responsabilidade muito grande. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me ajude, ó Deus, a cada domingo que subo nesse púlpito, que eu venha pregar o sermão como se fosse o último sermão, Senhor. Que Tu me ajudes, ó Deus, a alimentar o Teu povo com Tua palavra. Me ponho diante da Tua face e rogo a Tua graça sobre mim, Pai. Abençoe o Teu povo nessa noite de hoje também, que veio aqui, ó Deus, para ouvir Sua voz ecoar por intermédio da pregação da palavra. Que nós estejamos, ó Deus, ou tenhamos corações dispostos a ouvir, ó Deus, a Tua palavra e que ela possa produzir uma grande colheita em nossa própria vida. É o que eu te peço em oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, nós ainda estamos seguindo a nossa exposição desse livro e hoje nós continuaremos falando sobre oração. Desta feita nós iremos trabalhar a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Tá bom? Eu queria expor para os irmãos essa oração e através da oração de Jesus nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida de como essa oração traz um impacto também nas nossas vidas de oração. Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. As crianças podem desenhar uma pessoa orando, pode ser de joelhos, com o olho fechado. Fiquem à vontade. Os demais irmãos, por favor, acompanhem a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante da oração do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele está instruindo os seus discípulos acerca da oração. Nós ouvimos a última exposição da palavra sobre como nós não deveríamos orar. E hoje nós iremos pensar sobre como nós deveríamos orar. E Jesus aqui nos deu um perfeito modelo de como nós devemos orar e qual deve ser o conteúdo das nossas orações. A primeira coisa importante que eu queria introduzir antes de entrar no texto propriamente dito, é dizer para os irmãos que a oração do Pai Nosso não é uma reza em que nós ficamos repetindo ela de forma interminável e de forma infinita, como fazem, por exemplo, algumas igrejas. Não, a oração do Pai Nosso, ela não foi dada para que a gente fique repetindo de forma superficial e formal essa oração de forma infinita, muitas vezes, como se ela fosse uma espécie de amuleto. Esse não é o propósito da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso também, ela não funciona como uma espécie de pé de coelho, como muitas pessoas, por exemplo, nos dias atuais, assim usam. Por exemplo, jogadores, antes de entrar em uma partida de futebol, eles dão as mãos ali, fazem aquela corrente de oração e eles começam a recitar
a oração do Pai Nosso. Você, quando vai fazer uma longa viagem, e a viagem é muito perigosa, você faz ali a oração do Pai Nosso. Então a oração, ela funciona como se fosse algo místico e esotérico, como se fosse uma espécie de amuleto especial. Então você tem que fazer a oração do Pai Nosso, e essa mesma oração vai proteger você de algum problema e de algum acidente que possivelmente você vai sofrer. Não, irmãos, a oração do Pai Nosso, ela não foi dada para ficar sendo repetida de forma interminável. A oração do Pai Nosso também, ela não foi dada para servir como uma espécie de amuleto ou pé de coelho. Pelo contrário, a oração do Pai Nosso, ela foi dada para nós para servir de modelo de como deve ser as nossas orações. Mais uma vez eu repito para os irmãos, a oração do Pai Nosso, ela foi dada para nós como modelo de como deve ser as nossas orações. Nós olhamos para aquilo que Jesus, ele orou, e nos acordamos da teologia da oração de Cristo, e essa teologia é o conteúdo central também das nossas orações. Não é errado você aprender a orar. Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. Existe um livro com várias coletâneas de oração puritana, que é o livro Vale da Visão, e é um livro muito inspirador para nós aprendermos como nós devemos orar. Então Jesus está instruindo os seus discípulos a como eles deveriam orar. Jesus se porta aqui como uma espécie de rabino, e os seus discípulos são os seus alunos, e era comum um rabino ensinar os alunos a orarem, e Jesus está fazendo isso aqui. A oração do Pai Nosso, ela tem uma estrutura interessante. Primeiro, existe pelo menos 3 petições relacionadas a Deus, e existe 3 petições relacionadas ao homem, e por fim, uma doxologia. Então nós temos basicamente essa estrutura na oração do Pai Nosso. Nós temos três aspectos da oração que se relaciona a Deus, 3 aspectos que se relacionam a nós, e por fim nós temos uma doxologia, um momento de louvor e exaltação a Deus. Com respeito a Deus, nós temos aqui o nome santo, o reino dele e a sua vontade. Com respeito ao homem, nós temos pedido por provisão, perdão e proteção. Então eu queria trabalhar com os irmãos dentro dessa estrutura aqui. E nós vamos trabalhar agora a oração propriamente dita. Jesus inicia a oração de uma forma muito revolucionária, não no aspecto progressista do termo, quando ele diz assim: portanto, orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Quando Jesus coloca aqui a figura do Pai Nosso que estás nos céus, Jesus está mostrando que a oração é mais do que um formalismo. A oração é intimidade de um filho para com um seu Senhor. William Hendrickson, em seu comentário, ele vai dizer que Deus, ele é Pai em 2 aspectos. Deus, ele é Pai por criação, e Deus, ele também é Pai por adoção. Em um aspecto, nós poderíamos dizer que Deus, ele é Pai de todo o ser humano, porque Deus criou todo o ser humano. Isso nós chamamos de Pai por criação. Mas existe um aspecto da paternidade de Deus, que é chamado aspecto soteriológico. E nesse aspecto, Deus não é Pai de todo ser humano, mas somente daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porém, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, por criação, de alguma forma, todos somos filhos de Deus, mas no aspecto soteriológico, nem todos são filhos de Deus, senão aqueles que foram eleitos na eternidade e chamados no tempo e na história. Então, quando Jesus fala aqui, Pai Nosso, ele não está tratando de Deus como um Pai no aspecto criacional, mas no aspecto de salvação. Nós estamos aqui tratando de Deus como nosso Pai no aspecto soteriológico e no aspecto salvador. Então Jesus diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Irmãos, primeira coisa importante que a gente aprende com essa passagem é que o nosso Deus, ele não é um Deus distante, como ensina, por exemplo, o
deísmo. O deísmo ensina que Deus, Ele criou todas as coisas, entretanto Deus não se relaciona com a sua criação. Ele está distante no seu trono de glória e Ele não pode ser alcançado por nenhum ser humano. Quando Jesus diz, orem assim, Pai Nosso, Jesus está mostrando que nós temos acesso a Deus. O Deus que criou todas as coisas, Ele se relaciona com a sua criação, Ele se relaciona com seus filhos. Então Deus não é um Deus distante, o nosso Deus é um Deus que está próximo de nós. Os judeus, eles viam mais Deus como um Senhor do que como um Pai. E Jesus está aqui trazendo a figura de Deus como um Pai e trazendo um pensamento, não vou dizer inovador para o seu tempo, mas um pensamento muito interessante. Os judeus reconheciam que Deus era Pai no Antigo Testamento, mas eles não tinham essa relação de proximidade, de intimidade. Existia inclusive um pensamento que dizia que Deus não ouvia pecadores. No contexto da antiga aliança, só podia se aproximar de Deus através de um intermediário humano, que era o sacerdote. O profeta era aquele que representava Deus diante do povo, e o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus. O povo precisava ali de um intermediário humano. Por Jesus, hoje nós temos acesso direto à presença de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que todos nós temos acesso agora à presença de Deus pela pessoa de Jesus. Ele abriu aquilo que o autor de Hebreus chama de novo e vivo caminho. Então, dentro da nossa casa, no nosso quarto de oração, nós dobramos os nossos joelhos e nós podemos orar a Deus. Então ele diz, Pai nosso que estais nos céus, mostrando que ao mesmo tempo que Ele é íntimo de nós, Ele também é transcendente, Ele está acima de nós. E Ele vai começar agora aqui a tratar dos 3 aspectos com relação a Deus na oração. Veja ainda o que diz o verso 9. Pai nosso que estás nos céus, primeiro, santificado seja o teu nome. Dentro da tradição judaica, o nome de alguém é mais do que um distintivo de identificação pessoal. O nome de alguém significa a própria pessoa, a essência de quem a pessoa é, o caráter da pessoa. Então, quando ele ora aqui e diz, santificado seja o teu nome, ele está falando da própria pessoa de Deus. Para os judeus, o nome de Deus era muito sagrado. É tanto que os judeus não ficam pronunciando o nome de Deus. Eles, em vez de falar em Javé ou Yavé, eles chamam Hashem, que significa o nome. Então eles não chamam o nome de Deus por acreditar que o nome de Deus é sagrado. Então quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, Jesus está dizendo que Deus, ele é separado de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é pecaminoso. O nosso Deus é santo na essência dessa palavra. Então, santificado seja o teu nome. Ele não inicia a oração aqui fazendo petições, preces, mas ele inicia a oração exaltando e enaltecendo a grandeza e o nome de Deus. Segunda coisa que ele faz aqui, ele diz, venha o teu reino. Irmãos, a ideia do reino de Deus é uma ideia muito predominante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando os judeus falavam de reino de Deus, eles tinham na mente um reino político, onde Deus iria governar sobre todas as nações, e iria haver um tempo de paz e prosperidade na nação de Israel. Só que Jesus disse que o reino não vem com aparência exterior, e ele também disse que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus significa aqui o domínio de Deus sobre todas as coisas. Se eu fizesse uma pergunta a você, como você me responderia? A seguinte pergunta: Deus, ele domina sobre todas as coisas, sim ou não? Tem certeza? Já semeou uma dúvida na sua cabeça, não foi? Quando ele diz, venha o teu reino, ele está falando do domínio de Deus sobre todas as coisas. Se eu falasse para vocês, Deus controla todas as coisas e governa sobre tudo, naturalmente nós diríamos que sim. Mas a ideia do domínio de Deus é a ideia de que a lei de Deus é estabelecida para jamais ser violada ou quebrada. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que Deus não domina sobre tudo. Mas vai haver um momento em que o reino de Deus vai dominar sobre todas as coisas e o mal não vai existir no mundo transformado por Deus. Então a ideia do reino é a ideia de Deus dominando sobre todas as coisas. E esse reino de Deus, ele vem progredindo e avançando ao longo da história.
Jesus comparou esse reino a um grão de mostarda, uma pequena semente que vai crescendo, se faz a maior de todas as hortaliças. Ele falou de que o reino era como um fermento lançado numa massa, que depois leveda tudo. Ele está falando de um progresso do reino de Deus ao longo da história. Hoje, por exemplo, existe mais cristãos no mundo do que existiu há 2000 anos atrás. Começou com 12, 120, 3.000, 5.000, e hoje o cristianismo está espalhado por todo o globo, por todo o planeta. Por todo o planeta. Então isso é o que? O avanço do reino de Deus. Mas ainda a lei de Deus é quebrada. Ainda o homem peca contra Deus, quebra os mandamentos divinos. Isso é sinal que a lei de Deus ainda não é obedecida plenamente. E isso só vai acontecer no estado eterno e na glorificação. Então todo cristão, quando ora, ele anseia que Deus manifeste o reino dele. Venha o teu reino, isso é um desejo do coração de todo cristão. Outro ponto importante também é que ele vai dizer: seja feita a tua vontade. Mais uma pergunta que eu faço para você: a vontade de Deus não é feita? Você acha que a vontade de Deus é feita ou não? Em um certo aspecto sim, e em outro aspecto não. Na Bíblia, a vontade de Deus, ela tem dois aspectos. Não é que Deus é um ser esquizofrênico, onde ele tem duas vontades se degladiando. Deus, ele tem uma única vontade. Todavia, essa vontade, ela tem dois aspectos. Nós podemos dizer que Deus, ele faz a sua vontade em todo tempo e em todo momento. Mas nós também podemos dizer que a vontade de Deus não é feita sempre. Então nós temos que definir em que aspecto da vontade de Deus nós estamos tratando aqui. E na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, em que sentido a vontade de Deus é feita? Irmão, se você orar para que Deus faça a vontade dele, ou se você não orar para que Deus faça a vontade dele vai ser feita sim ou não? Então nossas orações são inúteis. Por que pedir que Deus faça a sua vontade, se ele já vai fazer a vontade? Tem um livro do Dr. R.C. Sproul que diz o seguinte: se Deus decretou todas as coisas, por que nós devemos orar? Isso é uma pergunta interessante. Será que as nossas orações, elas têm alguma validade? Será que Deus não está brincando com a gente de marionete, como se nós fôssemos marionetes, dizendo ore por isso? Deus pede para que a gente ore por coisas que Ele vai fazer. Então será que as orações são inúteis? Será que elas não fazem sentido algum? Claro que elas fazem. E como é que nós respondemos esse dilema? Nós respondemos esse dilema dizendo o seguinte: que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele determinou fazer. Entretanto, Deus usa meios para fazer isso. E um dos meios que Deus usa para que a sua vontade e o seu reino seja estabelecido é através das nossas orações. As orações são meios. Uma pergunta: um eleito de Deus pode se perder? Não. Então por que pregar o Evangelho? Porque é por meio do Evangelho que os eleitos chegarão à fé. O Deus que estabelece o fim das coisas, Ele estabelece um meio pelo qual os fins acontecerão. Então o nosso Deus decretou todas as coisas, mas Deus decretou também de forma contingencial, em que Ele usa meios para que as coisas aconteçam, e a oração é um meio desse. Então quando Jesus ora aqui e diz: seja feita a tua vontade, Jesus não está sendo redundante, mas Ele está usando o meio pelo qual isso vai acontecer. Mas a pergunta que talvez, a dúvida que ficou talvez na sua cabeça: a vontade de Deus, como que funciona? Irmãos, tudo que acontece nesse mundo faz parte da vontade de Deus e nós não duvidamos disso. Se você fala: não, pastor, tem muita coisa ruim que acontece no mundo e Deus não tem nada a ver com isso. Você vê, por exemplo, catástrofe, terremoto, morte, miséria, fome, praga, tudo isso. Deus não tem nada a ver com isso não, pai. Oh, Deus até queria que não acontecesse, mas aí Ele não tem como impedir. Eu acho que isso deixa Deus numa situação muito difícil. Porque se as coisas ruins estão acontecendo e Deus quer impedir, mas Ele não pode, o que é que a gente diz para um Deus como esse? Que Ele é fraco. Esse não pode ser o Deus Todo-Poderoso das Sagradas Escrituras. Mas se tudo que tem de ruim, tudo de ruim que tem acontecido no mundo está sendo executado, é porque Deus está deixando isso acontecer.
E de certa forma Ele quer que isso aconteça. Todavia, existe um aspecto da vontade de Deus que ela pode ser resistida e ela pode ser violada. Por exemplo, quando Deus diz os mandamentos dele, não furtarás. É a vontade de Deus que o homem não roube, sim ou não? Sim, mas tem gente roubando todo dia, quebrando a vontade de Deus. É a vontade de Deus que o homem não cometa adultério, mas tem homem cometendo adultério todos os dias, está violando a vontade de Deus. É vontade de Deus que nós honremos pai e mãe? Sim ou não? É vontade de Deus, mas tem um monte de pirralha, desobedecendo os pais e desonrando os pais. Então, de certa forma, a vontade de Deus está sendo violada, mas para deixar mais problema na sua cabeça ainda. Todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja violada. Entendeu? Existe uma vontade que nós chamamos vontade de decreto. Essa vontade vai acontecer sempre. E existe uma vontade chamada vontade de preceito, que é a lei de Deus. Nem sempre ela vai acontecer, porque o homem vai quebrá-la. E ainda que o homem quebre a vontade de preceito, ele quebra e estabelece a vontade de decreto. Então a vontade de Deus é feita mesmo quando a vontade de Deus é quebrada. Então quando Jesus ora e diz aqui, seja feita a tua vontade, a vontade aqui é a vontade de preceito. Jesus está dizendo que a tua lei seja obedecida por todos os homens. E nós sabemos que isso vai acontecer. Depois que Jesus trata desses três aspectos da nossa oração relacionada a Deus, ele agora vai tratar dos aspectos da oração relacionada a nós, como diz aí o verso 11. Primeiro ele vai falar sobre a provisão, segundo ele vai falar sobre o perdão, e terceiro ele vai falar sobre a proteção. Primeira coisa que ele vai dizer aí no verso 11, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Irmãos, existe um grande debate sobre esse verso aqui. De que pão Jesus está falando aqui? Cirilo, Agostinho de Hipona e Tertuliano, eles diziam que o pão que Jesus está falando aqui não é o pão da nossa mesa, mas é o pão da Eucaristia, é o pão da ceia. Então, quando Jesus diz o pão nosso de cada dia, ele não está falando do pão que alimenta o nosso corpo, mas ele está falando do pão que alimenta nossa alma. Ele está falando da ceia do Senhor. Existem outros que vão dizer não, quando Jesus está falando de pão aqui, é pão mesmo, é o alimento que nutre os nossos corpos. E está correto isso. Mas eu vou mais além. Quando ele insere aqui o pão nosso de cada dia, ele está falando, usando o pão como símbolo e figura das nossas necessidades físicas. Não é errado você orar a Deus para que Deus supra suas necessidades físicas. Nós devemos orar por isso. Nós não degradamos o corpo como fazem, por exemplo, os gnósticos, que dizem que o corpo é mau, ele tem que ser judiado mesmo. Porque o que é bom é o espírito que está em nós, não o corpo é malévolo, a gente tem que desprezá-lo mesmo. A Bíblia não ensina isso. Os nossos corpos foram criados por Deus, e não é errado você orar a Deus para que Ele supra as suas necessidades. Agora, uma coisa é Deus suprir as suas necessidades, e outra coisa é Deus atender os seus caprichos. E Deus, ele não existe para atender os seus caprichos, mas para satisfazer as suas necessidades. Deus não prometeu realizar todos os nossos desejos, mas Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Ah, pastor, eu tenho tanta vontade de viajar para Israel. Eu também tenho, mas isso aí não é uma necessidade. Eu não conheci pessoas que morreram porque não foram em Israel. Ah, pastor, como eu queria poder ter uma casa na beira da praia. Isso não é uma necessidade, porque ninguém morreu porque não tem uma casa na beira da praia. Mas a pessoa morre se não comer. Então, quando nós vamos pedir a Deus, nós temos que pedir de acordo com as nossas necessidades. É verdade que Deus, por graça e misericórdia, Ele pode nos dar coisas que nós desejamos. Mas Ele não prometeu que faria isso sempre e com todo mundo. Mas Ele prometeu suprir as nossas necessidades. E a figura do pão nosso aqui está ligada às nossas necessidades físicas. O pão nosso de cada
dia. Nós não temos que nos preocupar com o maná de amanhã, mas nós temos que preocupar-nos com o maná de hoje. Jesus está nos ensinando aqui a descansar o nosso coração na provisão do dia que Ele nos deu. Quando você trabalha o dia inteiro e você conseguiu bater lá a sua meta, dê graças a Deus por isso. Então você pode orar a Deus pedindo a provisão de cada dia, o pão nosso. Ou seja, você ora pelo pão que Deus lhe deu. Enriquecimento ilícito é pecado. Você não tem que orar para que Deus lhe dê o pão do outro. Você tem que orar para que Deus lhe dê o seu pão. Porque é importante, irmãos, nós entendermos isso. Porque quando o texto diz o pão nosso, é aquilo que Deus nos deu. Mas nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos deu. Nós queremos mais. E muitas vezes queremos o do outro. Praticando atos ilícitos dentro da empresa para tirar vantagens financeiras. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E agora ele vai tratar sobre o perdão, quando ele diz aí no verso 12. Charles Spurgeon dizia que quando nós chegamos nessa parte, nós assinamos a nossa sentença de morte. E perdoa-nos as nossas dívidas. Lucas, quando fala da oração do Pai Nosso, ele coloca pecado no lugar de dívidas. E é a mesma coisa. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outras palavras, Mateus está dizendo: Senhor, me perdoa como eu tenho perdoado. Porque Spurgeon disse que nós assinamos a nossa sentença de morte? Pela seguinte questão: se Deus for perdoar como você tem perdoado, como Deus trataria você? Onde você estaria agora? Difícil, né? Eu queria rasgar essa parte da Bíblia. Tem versículos na Bíblia que eu não gosto. E eu queria que eles não estivessem aqui. Mas eles estão. E dizem que os textos da Bíblia que mais a gente não gosta são os que mais a gente precisa. Os textos da Bíblia que menos a gente gosta é os que mais a gente precisa. Como é que você tem perdoado? Seu marido, sua esposa, seu colega de trabalho que lhe feriu? Olha como é o nosso perdão. Vou dar alguns exemplos aqui que talvez você já conheça. Quando nós lidamos com o perdão, existe espaço para perdão e confissão de pecados na oração, é isso que Jesus também está ensinando. A gente perdoa assim. Há uma briga de casal, marido e esposa estão naquele momento tenso, de repente eles conversam, se perdoam, passa uma semana, alguns meses, tem outra briga. Aí o que acontece? Mas tu não tem jeito, né? O mês passado tu fizeste a mesma coisa. Não é assim ou não é? A gente perdoa e pega e depois esfrega no rosto o que a pessoa fez. Fazendo o papel de diabo. O que é o diabo que faz isso? Não é Deus que lança em rosto, é Satanás. Quando você perdoa e lança em rosto, você não está agindo como Deus age, mas como o diabo age. Então nós fazemos isso em diversos momentos. Nós perdoamos e lançamos em rosto. Se Deus fosse fazer isso conosco, o que seria de nós? Quando Deus nos perdoa, a Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Da White Moody diz que Ele ainda coloca uma placa e diz: proibido pescar aqui. Você não pode trazer à tona o que já foi perdoado. Perdão significa que você sofre o dano e não trata o outro conforme aquilo que o outro ele fez. Não adianta você dizer te perdoo e no fundo do teu coração você dizer: ah, sim, uma carreta. Ou então, como é que nós perdoamos? Eu te perdoo, mas você no norte e eu no sul. Não quero nem olhar para a sua cara. Vá em paz. Irmão, se Deus fosse nos perdoar assim, quando Deus nos perdoa, Ele não fica lançando em rosto aquilo que a gente faz. Irmãos, você percebe que até Deus, quando vai confrontar o pecado dos seus servos, Ele não vai diretamente. Ou Ele conta uma historinha, ou Ele fica tentando trazer o servo dele ao reconhecimento do erro. Lembra de Adão? Adão pecou, Deus não chegou lá. Mas Adão, comesse da árvore, infeliz. Adão, onde tu estás? Senhor, eu percebi que estava nu e me escondi.
Quem disse a tu que tu estavas nu, Adão? Sabe o que Deus está fazendo? Encurralando Adão de forma amorosa, para que Adão diga, eu pequei. Lembra quando Davi pecou? Deus não mandou Natan não chegou lá assim e disse, adúltero, filho de Satanás. Ele chegou diante de Davi e contou a historinha das ovelhas. Você lembra da história, né? E no fim, ele disse, esse homem que pegou a ovelha do vizinho, a única ovelha que ele tinha para matar, para recepcionar a visita, que ele seja morto. Quem é esse homem, Natan? Natan disse, esse homem sou eu. Aí Davi, inspirado em Roberto Carlos, disse, esse cara sou eu. Então Deus encurrala ele ali. É assim que Deus faz. Até quando Deus vai confrontar o pecado do seu povo, Deus fica encurralando ele ali. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus, Ele não lança em rosto aquilo que Ele lhe perdoou. E Ele não lhe trata de acordo com o que você fez. Ah, irmão, se Deus fosse nos tratar de acordo com o que a gente fez, só escapava eu. Só escapava eu. Talvez Isaac. Não, irmãos, não tem esperança para ninguém. E outra coisa, já imaginou Deus olhasse para você e falasse, meu servo querido, eu te perdoo todos os teus pecados, mas vá para o inferno. Porque não é assim que a gente faz, eu te perdoo, mas nem olhe na minha cara. Já imaginou se Deus nos perdoasse assim? Então quando a gente chega nessa parte da oração do Pai Nosso, e a gente diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Irmãos, isso é muito duro. Porque a gente está dizendo, Senhor, me trata como eu tenho tratado o meu próximo. E esse trecho está aqui de propósito para confrontar os nossos corações. Para que nós venhamos aprender a perdoar como Deus. Então significa que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão? Será que Deus está condicionado às nossas atitudes? Não. Se nós falarmos que o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão, nós estamos atribuindo a Deus algo chamado de potência passiva. Tomás de Aquino dizia que Deus é um motor imóvel. Ele não pode ser movido por nada fora dele. Quando o texto diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos, Dr. Adams, ele diz o seguinte, que Deus está dizendo o seguinte, que quando Deus nos perdoa, Ele não nos perdoa para nós sermos perdoados, mas para nós sermos perdoadores. Deus nos perdoa para nós sermos perdoadores. Quando Deus perdoa você, é para capacitar você a perdoar, suportar a afronta. Engolir sapo, pastor? Sim, e alguns cururus também. Por último, ele vai dizer o seguinte, verso 13, e não nos deixes cair em tentação. Algumas versões dizem, e não nos induzas à tentação. E aqui é um texto muito difícil. Porque ele está pedindo a Deus, dizendo, Senhor, não nos induzas à tentação. E Tiago diz que Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém. E parece que a versão traz uma ideia de que Deus está induzindo alguém à tentação. A palavra tentação na Bíblia, tentação e provação é a mesma palavra grega. Poderia ser traduzido aqui, não nos induzas à provação ou não nos induzas à tentação. Na Bíblia, toda tentação é uma provação e toda provação é uma tentação. João Calvino dizia que enquanto Satanás nos tenta, Deus nos testa. Enquanto Deus nos testa, Satanás nos tenta. Deus nos testa para nos aprovar e Satanás nos tenta para nos destruir. A motivação de Deus, se é que eu posso aplicar essa linguagem inadequada para tentar explicar, é diferente daquilo que Satanás ele faz. Enquanto na mente do diabo está a nossa destruição em queda, na mente de Deus está o nosso crescimento através das provações. Então, quando nós oramos dizendo, Senhor, não me deixes cair em tentação, a gente está pedindo a Deus proteção contra o pecado. Irmãos, pode haver momentos em que Deus nos entregue a provações e a tentações profundas. E aconteceu isso em vários momentos na vida de servos de Deus. O primeiro deles, quem foi? Jó. Jó estava vivendo a vida dele tranquila, né?
pagando os boletos todos os meses. Aí Satanás se apresenta diante de Deus e Deus que extingou Satanás. Tu viu meu servo Jó? Era para Deus ter ficado calado, né? Ah, Senhor, ele é fiel porque ele tem tudo. Ele disse, vai lá, toca em tudo que ele tem, mas não na vida. Ele agiu pela permissão divina. E Deus disse, o limite é esse aqui. Então Satanás foi usado como agente da aprovação. Isso aconteceu também com quem mais? Com Davi. A Bíblia diz que Davi levantou um censo. O livro de Samuel diz que Satanás incitou, ou melhor, diz assim, e ele incitou Davi a fazer o censo. No livro de Crônicas diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Em um verso parece que foi Deus que fez, e no outro verso parece que foi Satanás. Então como a gente harmoniza isso? No fim das contas, Deus quis que Davi levantasse o censo, e ele usou Satanás, ou deixou Satanás atuar na vida de Davi nesse aspecto. Pedro também passou pela mesma experiência. Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar com você, mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. Pode haver momento, irmãos, em que Deus permita uma atividade do diabo na nossa vida, como instrumento de provação, mas nós temos que orar para que isso não aconteça. Senhor, me protege, não me deixa cair em pecado, não me deixa cair em tentação. Nós precisamos orar por isso. E por fim ele termina aí com a doxologia, quando ele diz no verso 13, ainda, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Algumas versões estão em conchetes, porque em alguns manuscritos antigos não aparece essa versão. Então ele diz, a ti pertence o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito bom terminar uma oração com uma palavra como essa. E no fim tem um amém. O amém significa assim seja, eu concordo, é verdadeiro. Algumas conclusões, irmãos, que nós tiramos desses versos bíblicos. Primeira conclusão que nós tiramos. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina e explica para nós o porquê nós devemos orar, mesmo sabendo que Deus decretou todas as coisas. O reino de Deus vai ser estabelecido, a vontade de Deus vai ser feita. Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai nos preservar, mas Jesus está orando por isso. Ele está orando por uma coisa que Deus vai fazer. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina o porquê que nós devemos orar, mesmo sabendo que Deus decretou todas as coisas. É porque a oração é o meio. Meus irmãos, a oração não é um tiro no escuro. A oração é um meio pelo qual Deus vai executar a sua vontade e seu plano no mundo. Não é errado você orar. Deus atua por meios. Por exemplo, às vezes você vai fazer uma viagem, e Deus te dá um livramento. E às vezes o livramento não é quando você escapa de um acidente. Às vezes um livramento é quando um pneu fura. Às vezes um livramento é quando começa a dar um defeito no carro e você começa a ligar e ele não quer pegar. Às vezes eu fico pensando, se isso não acontecesse, o que poderia acontecer? Então Deus usa meios para agir na nossa vida. E dentre vários meios, a oração é um deles. Outra coisa que nós aprendemos também, irmãos, é que na oração, nós não podemos nos esquecer de duas coisas. Que o nosso Pai é o nosso Rei e que o nosso Rei é o nosso Pai. São duas coisas importantes na oração. O nosso Pai é o nosso Rei e o nosso Rei é o nosso Pai. Isso significa que na oração nós temos duas coisas importantes: intimidade e reverência. Intimidade porque Ele é o nosso Pai, mas reverência porque Ele é o nosso Rei. Irmãos, às vezes eu escuto tanta gente dizendo, eu tenho intimidade com Deus, eu chamo Deus de você. Mas você que está no céu, eu já vi gente orar assim. Nenhum pai humano a gente chama de você. A gente chama o quê? Senhor. Mesmo sendo o nosso Pai, a gente tem reverência. Aí as pessoas usam essas linguagens chulas para se relacionar com Deus e diz, sabe o quê? Sabe o que é isso? É intimidade. Eu já vi gente orar, chamar Deus de meu brother. Não, irmãos, nós temos que nos portar nós temos que tomar cuidado, inclusive na forma em que nós falamos com Deus. Mesmo Ele sendo o nosso Pai, nós não podemos nos esquecer que Ele é o nosso Rei. Terceiro, meus irmãos, a oração, ela é uma entrega sincera de um coração que expressa uma boa teologia. A oração é uma entrega sincera de um coração que expressa uma boa teologia. Eu gosto dessa pergunta porque ela é interessante. Qual é melhor?
Uma oração ortodoxa feita por um hipócrita ou uma oração herética feita por uma pessoa sincera? Qual é melhor? Uma oração ortodoxa feita por um hipócrita ou uma oração herética feita por uma pessoa sincera? Nenhuma, né? Não dá para escolher entre uma, as duas são ciladas. O correto é uma oração sincera, feita de forma correta. Se você for pegar a oração do Pai Nosso, Jesus está orando aqui pura teologia. Teologia do reino, dos decretos, da vontade de Deus. E nós devemos conhecer a palavra de Deus para orarmos corretamente. Se nós não conhecemos a palavra, nós não conseguimos orar corretamente. Às vezes nós estamos orando e agradecendo o Espírito Santo porque Ele derramou o sangue na cruz. E não está correto, é inapropriado orar dessa forma. E quarto, meus irmãos, as nossas necessidades espirituais, elas devem ter proeminência sobre as necessidades materiais. Você tem aqui pelo menos 6 momentos de petição. Somente um se relaciona com as nossas necessidades físicas. Os outros não, é santificar o nome de Deus, desejar o reino, que a vontade seja feita, proteção contra o pecado e perdão. Irmãos, isso nos ensina muitas coisas. Às vezes nós oramos mais por coisas materiais do que por coisas espirituais. Entre pedir a Deus para que uma dívida seja paga e pedir a Deus para se parecer com Jesus, a gente gasta mais tempo na qual? Senhor, manda dinheiro para eu pagar minha dívida, eu tenho que pagar minha conta, senão meu nome vai sujo para o SPC, para o Serasa. A gente ora mais para Deus curar uma enfermidade ou para Deus nos ensinar a perdoar? Para curar enfermidades. As nossas orações, elas são altamente materialistas. E não é que não há espaço para isso, mas a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que o nosso grande anseio deve ser pelas coisas espirituais. Você, quando ora, você ora mais para que você consiga quitar a sua dívida e ter sua casa própria, ou para que o reino de Deus venha? E ao vir, acabe com sua casa. Nós temos que sondar os nossos corações, meus irmãos, e ver como de fato nós temos orado a Deus. Eu queria nesta noite de hoje convidá-los a orar. Eu queria orar pelos irmãos e por mim também. Feche os seus olhos e vamos à presença de Deus em oração. Senhor, nosso Deus, como nós somos, ó Deus, tão egoístas, mesquinhos em nossas orações, Pai. Estamos mais preocupados com coisas terrenas e materiais, muitas vezes coisas que não estão ligadas nem às nossas necessidades básicas. E nos esquecemos, ó Deus, de orar, para que o Senhor nos manifeste em nós o fruto do Espírito. Muitas vezes não oramos para nos parecer mais com Jesus, para que o Senhor nos dê mais paciência com os nossos irmãos, para que possamos verdadeiramente evidenciar conversões. Muitas vezes oramos, ó Deus, para fazer a viagem do ano, mas não anelamos pelo Teu reino futuro e eterno. Ó Deus, nos ensina, Pai, através das nossas orações, Pai, ou através da oração do Teu Filho. Aqui nós temos, ó Deus, um modelo de como nós devemos orar. Ensine-nos, ó Deus, a que em nossas orações nós venhamos santificar o Teu nome, desejar o Teu reino, desejar que Tua vontade seja feita, que o Senhor supra nossas necessidades, que o Senhor nos ajude a perdoar e que o Senhor nos proteja do pecado, porque Teu é reino, poder e glória para todo sempre. Tire as nossas raízes, ó Deus, desse mundo e nos faça desejar e ansiar de forma intensa e profunda aquilo que está por vir, Senhor. Nós estamos em Cristo e nós buscamos as coisas do alto, onde Ele está sentado à destra do Pai. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Grato sou a Ti no nome de Jesus. Amém.